vamos iniciar a reunião desta manhã, unindo-nos em prece, pedindo aquela proteção indispensável ao nosso esforço, a fim de que possamos recolher o melhor relativamente à busca de nossos ideais e nossas metas. Senhor Jesus, mestre e amigo, no início da atividade de hoje, quando esperançosos, confiantes, nos posicionamos, empenhados no recolhimento de elementos que favoreçam a nossa caminhada, nós posicionamos-nos também em prece, ao tempo em que agradecemos, pedindo que nos favoreça a proposta, suprindo-nos através dos nossos benfeitores, naquelas áreas que efetivamente necessitamos investir para o êxito de nossos propósitos. Que os nossos amigos a que nos referimos estejam conosco novamente, ajudando-nos não apenas na assimilação do conteúdo que nos é disponibilizado, como também naquelas energias, naquelas vibrações de bom ânimo, de equilíbrio e paciência para os nossos passos. Que possamos recolher vibrações amigas que se estendam também para os outros amigos que aqui não puderam estar conosco. E que, reunindo toda esta ajuda, possamos atingir o instante de interromper esta nossa atividade com a paz, com a alegria em nossos corações. Nós vamos ler. Tem lugar aqui dentro. Nada. Não sei não. Nós vamos fazer a leitura do texto a partir do versículo 24, do capítulo 1. Não, exatamente, capítulo 1. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil de alma. Vamos ver como é que está a expressão. E todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que a alma é vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus
tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Nós já podemos observar, dentro daquilo já iniciado, em termos de comentário, que até aqui nós temos colocações assim, né? Como tem lá no versículo 20. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves, e Deus criou as grandes baleias, etc, etc. Aqui já temos uma colocação nova no versículo 24, que vai culminar no homem, que nós já começamos a fazer as primeiras abordagens. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então, ao definir a expressão produz a terra alma vivente, nós já vamos observar que já está diferenciando o texto. Lá atrás, produzam as águas abundantemente répteis, não fala em alma vivente. A definir que ainda havia uma profunda linha de relação com a retaguarda evolucional, em que praticamente esses seres obedecem a um processo de ações e reações em grupo, no campo instintivo. Quer dizer, já com pouca probabilidade de determinadas expressões individualizadas. E quando nós falamos alma vivente, nós já temos um sentido assim mais tangenciando para a questão da individualidade. Será que deu para compreender? Já desprendendo. É aquela história do peixinho vermelho, que você comentou na reunião passada e que o grupo já conhece. Em que ele resolve sair do ambiente dele, depois de ver que tinha lá fora, depois descobriu e voltou para falar. Então nós temos esse aspecto a levar-se em conta. A expressão alma vivente já define a participação de uma unidade, já com algumas possibilidades de individualização. O que é individualização? Isso é muito pouco compreendido no ambiente espírita. Acha que individualizar é como se todo mundo participasse de um bloco e depois tirasse uma pedacinho dali. Isso é relativo. Dentro do próprio conjunto, ou dentro do próprio grupamento, em que age, reage, de ver um bando, por exemplo, de aves, elas voam para um lado, estão trabalhando, vivendo uma linha globalizada, embora cada unidade já esteja individualizada. Como faz até uma redundância. Cada individualidade, ou seja, cada unidade já está individualizada. Então podemos entender que por individualização não temos o fato da pessoa passar a ser eu, deixou de ser nós. Então ele passou a ser eu por questão de identidade, de autoconsciência. Mas que já é um eu lá de trás, só que ele não podia afirmar eu, só depois com o tempo. Para chegarmos à seguinte condição. Já vou dar um lance aqui de 180 graus no futuro, que nós vamos estudar ainda lá na frente. A gente primeiro é servo, ganha a condição de filho e elege-se servo, sem perda da filiação. Então o servo é uma filiação consciente da grandeza da origem do pai. Ficou claro? Da mesma forma que nós participamos de um processo grupal, desde o mineral, nas linhas conjugadas, moleculares e atômicas do mineral, vamos para o vegetal para trabalhar no conjunto, e uma das propostas fundamentais do vegetal é impregnar o princípio espiritual em evolução da sensação, que vai transformar-se na sensibilidade, que é um desafio para nós, não é? Porque nós temos errado muito por falta de sensibilidade. Mas não é sensibilidade de ser tocado, é tudo melindroso. É de sentir mesmo. E antes de abrir a boca, percorrer
o que vai falar. Por quê? Porque ele pode simplesmente falar, eu sou eu em todo sentido. Falou, acabou. É vapt vopt. Mas acontece que a educação não é assim. Cada educando tem uma linha de alcance intelectivo, tem uma linha diferenciada das faixas sensoriais. Eu não posso, por exemplo, querer ter uma vida em que esteja conjugada com todos os seres no universo. Mas eu tenho que ter uma linha que eu olho a criatura e sei, essa tem que gritar com ela. Se não gritar, não vou ouvir. E essa, se eu gritar, ela vai ficar entristecida comigo. Então, eu estou trazendo o seguinte, vivendo no grupo, nos isolamos para depois entender que nós não podemos evoluir sem o grupo. Seria assim, só um bocadinho. Eu sou servo da minha escravidão? Ou depois eu sou o filho do meu atos e depois o servo com prazer? Por aí, a ideia tem caminhos aí, mas tem que haver uma consciência muito especial, obrigado, muito especial dentro disso. Porque só um bocadinho para completar o pensamento. O Maria, você vai falar nesse minuto. Então, o que acontece? O grupo nos escraviza. Depois nós nos libertamos do grupo. Depois reintegramos o grupo no campo operacional. E essa reintegração do grupo operacional é questão didática, para servir, para cooperar. E nós temos responsabilidade com ele. Agora, a conquista efetiva passa a ser individual, a cada um segundo as suas obras. Não é a cada nós, não. Para ficar bem claro o que eu quero dizer. O grupo tem responsabilidade, as nações têm responsabilidades kármicas, não tem? Mas dentro da nação tem santos ali dentro também. Embora a nação, no seu cômputo geral, no campo do denominador, tem karmas profundos e sofrimentos amplos a quitar ou a viver. Então eu preciso ter essa consciência. Agora, quem quiser ter uma linha de relação feliz, pensa em se falar para não ficar dando pancada para todo mundo em volta. Porque o grupo é heterogêneo, se ele não for heterogêneo, ele passa a ser um capricho divino. E a heterogeneidade de vida para a sustentação. Começa na linha de relação a dois. Antigamente se uniam as pessoas para dar pancada uma na outra e pagar o que a outra fez lá atrás. Hoje as conjugações, vamos dizer, a dois, tem um processo que eu tenho batido muito quando eu comento nessas horas. Nós estamos tendo o privilégio de saber se nós vamos unir alguém para construir. Ou se queremos ficar um olhando para o outro, que o outro vai olhar com cara feia e fala, ih, fecha essa cara não. Isso acabou. Perfeito? Nós temos que abrir um campo de entendimento, de compreensão e de ajuda mútua. E tentar cruzar valores para ajudar. Porque não há mais felicidade encasulada. Felicidade encasulada é utopia. É momento de euforia, de minutos e às vezes segundos. Então isso é o que nós temos que dizer. Estamos no grupo, saímos do grupo e voltamos para o grupo para somar. Isso não é mais que operacional, não? Hein? Isso não é mais que operacional, não? É um operacional que vai entrando consciência dentro. Nesse sentido, Vicente. Lá atrás, sob uma determinação, sob uma contingência determinista. Mais à frente, tira o determinismo e entra o campo de autoescolha, de consciência. Você tem que saber o que está fazendo aqui. E uma das coisas que eu sempre faço, quando chego, me vejo num lugar assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? E quanto menos eu lutei para estar naquele lugar, naquela hora, mais eu penso, por que me trouxeram para cá? Então eu tenho que abrir as válvulas do cuidado, da vigilância, ou observar com muito carinho. Agora, essa vivência grupal, já em sentido positivo, nós estamos treinando ela agora. Tanto que nós estamos vivendo momentos assim de muita habilidade para saber com o que nós estamos convivendo. Porque é ali que estão os pepinos. Com o desconhecido não tem confusão, não. Você larga ele para lá, vai embora. Então nós temos que conviver. E nós nos incluímos nessas faixas. Vivemos entre os melhores, vivemos entre os, vamos dizer, os bons,
vivemos entre os ruins complicados, vivemos entre aqueles menos bons. Enfim, temos que saber que quando nós estamos conjugados com uma consciência, porque nós não sabemos qual é a categoria nossa, nós somos dos ruins, dos menos bons, dos piores, dos melhores, só os outros que nos observam. Nós temos que, vamos dizer, consignamos a nossa avaliação por autoestimativa. Agora os outros nos olham. Nós podemos ter assim, isso é com fulano, pode dar para ele, mas não dá outra coisa para ele não. Então nós temos que ter uma linha de abertura no campo da confiabilidade. Eles têm que fazer, verificar se isso aqui dá ou se não dá, entrega para ele. Ou falar com ele que ele tem que chegar amanhã às 6 horas, não fala não, porque vai chegar às 8, então manda para outro. Não fica brigando que ele chega às 8, não. Mas em vez de a gente partir para outro logo e desconfiar, a gente vai brigar, porque tem que levantar às 6, ou 5, sei lá, 4 para chegar às 6. Não, só dá para explicar melhor isso. Eu disse que eu entendo que a gente sabe o que a gente traz dentro da gente. Relativamente. Relativamente você sabe, como relativamente eu sei. Todo o meu saber interior eu faço ajustar. Positivo quanto negativo. Positivo e negativo. Mas eu sou tão sagaz, Mariana, que eu ponho para fora só o que me interessa. O resto fica tampadinho, não mexe não. Por isso que o Sócrates define, conhece-te a ti mesmo. Então nós, numa reunião como essa, temos que ter coragem de olhar dentro da gente se nós estamos sendo chatos ou não. Se nós estamos sendo amigos ou não. Se nós estamos sendo interesseiros ou não. Se nós estamos sendo complicados ou não. Até no integrar uma atividade, nós sabemos o que nos move. Então isso é que é importante que você trouxe aí. Sabemos sim. Mas tudo tem que ser decodificado por reflexo para que ele vire à tona. Porque se você tivesse toda a estrutura da Mariana, que você sabe, presente aqui agora, você estava indócil. Você estava aflita. Porque tudo está departamentalizado. Então, se eu começo a falar de cores com você põe para fora o ponto de coisa que estava amortecido aí. Se eu começo a falar de dor, você começa a ligar outros aspectos arquivados e estacionados. Isso é misericórdia que nós entendemos. Você não está errada, não. Você está correta, só que vem à tona de acordo com os interesses. E nós podemos usar. Eu só consigo chegar dentro do que você trouxe aqui, no campo construtivo. Por enquanto, esse potencial todo, Mariana, que você falou, ele vem no terreno da circunstância. Não é assim que vem? Eu estou na estrada andando, vejo lá um gado lá, minha mente chamou a um campo. Daqui a pouco eu passo no viaduto, jogou para outro campo, por associação. E agora nós estamos tentando avocar os problemas em nome do amor do trabalho. Aí nós vamos atrás das reservas. Sabe que entenderam? É evidente que não é um trabalho sistematizado, coerente, dentro de uma linha traçada, faça assim que você vai lá buscar o que você sabe. Não, só mexer com aquilo que vem à tona. E investir com amor. Aí nós vamos colocar para fora potenciais. Então vamos ter em conta, para não desviar muito do assunto aqui, nós estamos no versículo 24, saímos do grupo, individualizamos e vamos para construir agora, que lá atrás era para fazer luz íntima, agora é para cooperar na luz que é de fora junto aos corações que sofrem. Então temos que trabalhar no conjunto. Esse cooperador aí, mas já é aquele cooperador lúcido que quando ele voltar para o grupo, ele vai voltar com aquela consciência do filho pródigo, né? Sem dúvida. É por aí que nós compreendemos e depreendemos. Então vamos ficar atentos. E eu queria deixar bem claro o papel do grupo. Excelente. Só que lá na frente eles falam em Pleiades. Quando a gente estudou isso com a Emmanuel, meu Deus, nós vamos ter que partir para Pleiades. Não é presunção, não. É saber que dentre as linhas da aprendizagem, no campo da redenção pessoal, nós temos que aprender a conviver. A conviver. Porque quando um orbe é formado, Jesus não faria isso aqui sozinho. Não faria. Tanto que para ele trazer a mensagem, ele arrumou 12. O que são os 12 que ele conseguiu?
abrangência, universalidade. Esses 12 representam todas as áreas de uma civilização ou de uma proposta edificativa que poderia ser chamada a seu momento. Porque o 12 é universal. São os signos do zodíaco, em que o Sol percorre em toda a sua órbita. Então tem momentos que nós estamos vivendo um momento, estamos pegando material que tange esta área. Daí a pouco nós saímos e entramos em outra área que pegamos outro enfoque vibracional e radiante no universo. Deslocamos outro enfoque. Ficou claro? Agora, se eu vivo acrisolado ou encasulado numa linha por eleição pessoal dentro dos meus casulos eleitos, eu posso ganhar em verticalização de maneira profunda, mas só sai aquilo. Eu me alieno do universo. Aí eu faço aquele papel de um átomo ou de uma molécula X e fico ali naquela cristalização milenar. Então o que acontece? Vamos dizer que nós temos unidades psíquicas e espirituais encasuladas, ajustadas, agregadas numa rocha de cristal. Não é isso? Num cristal. Perfeito? Então tem lá. Chega um momento em que aquilo quebra. A ação do calor, a ação do frio, a ação dos movimentos telúricos e tal. Aquilo se desmonta, soltam aqueles elementos. Cada um levou o percentual de pulsações milenares que ele recebeu ali. Então, quando eu abro um geodo, que olha que tem de cristalzinho lá dentro, de ametista, coisa linda, eu sou fã daquilo. Eu fico olhando assim, quantos milhões e milhões de princípios espirituais ajustados entre si, que aprendendo a um escorar no outro. É a realidade. Embora a pulsação em cada um. Na hora que aquilo se quebra, alguma coisa acontece. Então, dentro disso. Então, nós temos que evitar daqui para frente ser quebrados para entender. Nós temos que nos auto-identificar para progredir conscientemente. Ok? Você fala em individualização, individuações diz respeito aos princípios de inteligência. Sem dúvida, pode ser por aí. Então, podia fazer um estudo do que é individuação, o que é individualização. Não é isso? Nós vamos chegar a isso, você está trazendo, eu estou aprendendo. Né? Como é que é? Eu escrevi individuação. Individuação, né? Porque individualizar-se, individuar-se. Individualizar-se já tem consciência. Individualizar-se ou individuar? Individualizar. Sim, é a consciência daquilo. Nós somos indivíduos, desde a base. E vamos nos individualizando, quer dizer, mostrando um campo operacional dentro do individuar. Então, dentro daquele 1, 2, 3 que o senhor costuma trazer, esse individuar-se é o 1, e o individualizar-se já é o 3. É isso? Pode, é uma ideia. E já mostra uma dinâmica, né? O potencial, a análise e o resultado. Agora, eu gostaria que você voltasse um pouquinho. E o homem aqui, passamos o homem, nós voltamos. Né? Só um minutinho que eu entendi. Quando ele começa esses estados aí, ele fala, né? Ele coloca primeiro o gado, depois o réptil. Qual é a diferença desse gado? Porque gado, na nossa linguagem hoje, é aquele que pode ser tangido, levado, né? Mas ele vem antes do réptil. Como é que funciona esse processo? Não é só aqui não, aqui está assim, gado e répteis, bestas feras. Depois do gado de Depois novo. lá na frente está assim, né? E todo réptil, todo o réptil, todo o réptil que se move sobre a terra. Mas o gado está antes do réptil. O que quer dizer isso? É porque na realidade o réptil representa o grande, pelo que nós aprendemos, representa o grande componente de natureza psíquica em que o elemento sente que é atraído para a terra e sente que tem de desprender-se dela. Então aí já começa um primeiro processo de ação e reação. Ação e reação no campo psíquico. Certo? Verticalização. Porque enquanto o gado ele é levado. É levado, certo? É o tal negócio, é como se ele, não quer dizer que um veio antes do outro, não. Tanto que o gado veio evolucionalmente, evolutivamente, o réptil.
Que o réptil dele saiu as aves, os mamíferos, placentários e marsupiais, e o gado está incluído. Agora acontece quando vai no réptil, porque na realidade, quando Jesus chama os elementos arraigados, elementos presos a determinadas convenções ou determinadas linhas cristalizadas, ele define raça de víboras. Perfeito? Mas não, já. Então o réptil é aquele que já usufrui. Muitos pontos interessantes. Ele vive na água como vive fora da água. Certo? Ele sente atração para o físico e sente anseios para o crescimento, entre aspas. Você vê que quando se fala hoje em dinossauros, nós lembramos deles. Monstros enormes no crescimento periférico, quando nós temos que aprender a ser uma lagartixa, talvez, para poder crescer em psiquismo, que é diferente. Mas que tem coisas maravilhosas, só que nós não podemos nos perder na filosofia. Nós temos que utilizar isso como um ponto de elucubração, de reflexão. Pode dizer. Pode dizer. Nesse processo de verticalização, na hora que se sai, por exemplo, da massa ou da manada, é o processo das lideranças também, né, Dona? Então, de uma certa forma, o homem vai ser o grande dominador sobre todo esse material. Como é que a gente pode trabalhar isso em termos da evolução? Quer dizer, mesmo através desses seres mais primitivos, ainda se dá nessa fase do líder, do chefe, ou o quê? Sem dúvida por aí. Então, quando você está gerenciando, quando fala que Jesus é o Filho de Deus e o Filho do homem, nós estamos notando que ficou endossado finalisticamente que o homem é o último tipo. Humanizado, não, o homem é o último tipo biológico, capaz de imprimir no psiquismo e evolução todas as reservas que ele vai precisar para avançar. É óbvio que nós não sabemos até quando vamos manter perispírito, ou até onde vamos manter o corpo causal, o corpo mental, ou outros corpos. Nós sabemos que dos corpos, o mais rápido que vai desaparecer é o duplo etérico. Isso sabe porque está muito vinculado ao físico. Mas o corpo psicossoma, o corpo espiritual, nós vamos ter que caminhar com ele. Mas uma coisa está aí. A liderança se expressa efetivamente quando você realmente estruturou o Filho do Homem. Aquele que Jesus se definiu. Porque antes, vamos dizer, nós vamos notar a escala dos seres vivos biologicamente. Agora não. Então, realmente, é liderança sim. Só que uma liderança no grupo de baixo significa uma integração do grupo de cima. É assim mesmo? Então, você, naquele estágio profissional, você aqui era o chefe. Agora é uma grande empresa que vai ao infinito. Aí você foi promovido. Certo? Mas você era chefe aqui. Na linha de cima você não vai ser chefe. Você vai chegar a perguntar quem é o chefe. Então você for galgando os postos, aí você pega o comando. Na hora que pega o comando, você está preparando para outro estado. Então é um processo natural no contexto da evolução. E nós temos que nos habituar a nos ajustar no contexto dessa forma. Acabar com essa briga conosco próprios, essa pretensão. E não tem jeito. Esse estudo nosso aqui está falando uma coisa assim. Sejamos humildes. Dê o recado. Não reclama. Faça com carinho. Quando vai reclamar, reduza ao mínimo possível a reclamação. Deixa de apontar a dificuldade dos outros, que é uma boa. Oriente-os, eduque-os. Mas para isso tem que ter amor, tem que ter amizade, tem que ter calma, tem que saber a hora certa, das linhas de conexão com a criatura. Não pensam vocês que eu já estou com essa conquista, não. Eu estou falando que eu estou tentando chegar e alcançar. Porque a misericórdia vinda pela doutrina espírita é isso. Abre o painel e te fala, está aqui os instrumentos. Então tem que saber se eu pego uma chave de fenda ou se eu pego um alicate.
Agora, essas ferramentas estão todas lá. Então não fiquemos achando que nós somos os maiores, não. Chegar a apontar para o outro, você está fazendo isso, dá um jeito, conserta aqui, conserta lá. A gente tem que ter essa paciência, porque quando eu falo para alguém, conserta, isso está errado, nós já estamos tirando toda a linha de auxílio efetivo à recuperação. Então, é preciso ter a sua paciência e deixar de cobrar dos outros. Vamos cobrar da gente. Não é isso? Para ele poder crescer com consciência. Gente, vamos lá. Desculpa, eu queria, perdão. É só uma perguntinha. Eu queria saber a diferença que existe entre individuar e individualizar-se. Ô, Sara, explica para nós, vamos lá. Não, o que eu me lembro lá no Emmanuel, o Consolador, as individuações fazem parte de uma estrutura ainda rudimentar dos princípios de inteligência. Correto. E as individualizações já dizem respeito aos seres mais conscientes. Ensinam uma trajetória de experiência, alcança o direito de ser um espírito. Já são uma individualização. A individualização da ideia de dinâmica, de movimento, de ação, mais do que a individuação, embora a individuação é movimento também. Mas vamos dizer que uma individuação é um indivíduo dentro do grupo para não perdê-la. E a individualização é para conquistá-la conscientemente. É como se você já estivesse investindo. Deu uma ideia? Então, na semana passada, eu fiquei com a dúvida. O senhor disse o seguinte, que a partir do momento que vieram os capelinos, é porque vamos dizer assim, o subconsciente do pessoal que já estava aqui, estou dizendo nas minhas palavras, já tinha condição de ligar com o subconsciente daqueles que vieram. Sim. Mas eu entendo o seguinte, não seria o superconsciente dos que já estavam aqui que ligaria com o sub dos que estavam vindo? O que eu quis falar foi isso. Já haviam lances na linha de baixo que já alcançavam o físico. Eu entendi o contrário, eu achei que era o subconsciente daqui com o subconsciente lá, mas não tem jeito. Não, podemos até dizer que o subconsciente, a informação daqui, certo? Porque na realidade tinha muito de velocidade, muito de reverência, muito de tolerância, muito de pretensões, que ainda era inerente ao daqui. Porque o daqui age assim. Quer dizer, quando ele usava assim, uma certa disposição, até eliminando o seu semelhante para conquistar, aquilo já representava uma afirmação, embora embrutecida. Mas o ideal é isso aqui, que nós falamos agora, não é isso? Que é o superconsciente, não é isso, Lenir? Daqui já identificando, exatamente, fazendo uma ponte de relação. É bom clarear. Eu estou lembrando a figura do triângulo e da tabela periódica, com a tabela periódica, com essa ligação dos signos, do zodíaco. Então eu poderia dizer que aí é que está essa interação entre o átomo e o anjo, na figura do espelho, depois da criatura de Deus. Você foi longe demais, Anísio. Você não pode levar em conta uma tabela, por exemplo, uma série química, coisa parecida, na expressão linear dela. O que nós sabemos é que a ciência tentou colocá-la por dimensionamentos diferentes, começando o hidrogênio e vai terminar no urânio. Mas nós já temos hoje os espíritos dizendo que no plano espiritual os elementos químicos estão aquém do hidrogênio e além do urânio. Então está tudo falido, porque é possível na hora que você vai trabalhar esse além e esse aquém, não quer dizer que eles apresentam, vamos dizer, posicionamentos ou estruturas diferenciadas no campo da simplicidade para a complexidade, do urânio ante o hidrogênio. Mas você vai observar que muitos poderão surgir que a ciência desconhecia. Então nós podemos dizer assim, em tese, você pega uma tabela química, você vai saber que os metais, normalmente, como os espíritos definem, eles são elementos em tese mais pesados. Vamos dizer que eles têm uma tendência de solidificar-se com mais facilidade. Então, quando você vê o núcleo da Terra é de aço-níquel. Aço-níquel. Agora nós vamos tendo outros corpos que têm uma facilidade maior de ser trabalhados, manipulados para o campo de eteridade.
Porque é possível que nessa série tenhamos amanhã uma decomposição tão bonita que possa definir que esse grupo, Petro Baldo pode nos ajudar nisso nas obras dele, especialmente na grande síntese. Nós vamos contar que esse grupo está mais vinculado a isso, isso e aquilo, mas entrar nos detalhes classificadores disso é difícil. Até no nosso corpo físico nós temos dificuldade de saber qual o princípio, vamos dizer, o chakra nosso, o centro vital, e está vinculado a que glândula de secreção interna. Algumas são fáceis de se delinear, mas temos aí que não são. E esses não são ainda desafiadores para nós. Eles só dizem isso, que nós temos diferenciações na linha do sangue, os componentes do sangue se relacionam com glândula de secreção interna e com o centro vital, só não fala quais são. Então cabe a nós, porque se falar tudo, e o nosso progresso? Nós vamos ficar querendo decifrar enigmas dos espíritos. Esse estudo hoje, ele está se jogando dentro da lei do progresso dos espíritos? Sem dúvida alguma, nós estamos trabalhando nisso. Só que nós temos que analisar o seguinte, sem caminhar para o misticismo, entender que era construído técnica e fisicamente ontem, nós temos que trabalhar psiquicamente hoje. Até as terapias de tradição, a terapia, por mais que ela tenha que tocar, tenha que tanger o campo físico da individualidade, ele se relaciona ao psíquico. Por exemplo, você vai ter um médico no campo vamos trabalhar com o Fernando e outros médicos presentes aí. Vai trabalhar, por exemplo, na área renal. O problema desse companheiro é no rim. Mas não sabe o que está acontecendo. Pode ser impactos das emoções dele, que dá o impacto e acusa no rim lá, que é todo levado a ter que acionar de maneira bruta e tal. Então o problema renal dele, que é de natureza física, não é isso? Parece que é simples, no entanto ele está relacionado diretamente ao campo psíquico. Isso que nós estamos querendo falar, percebeu? Por isso que tem os que entendem aí, que estão estudando, falam em holismo hoje. Né? Tudo está vinculado, tudo globalizado. O que mostra isso? É que nem tudo que parece físico é psíquico. Tanto que quem tem um problema sério durante muitos anos, chega alguém e fala assim, vai lá no centro espírita, se o seu assunto é espiritual. Mas não é possível, eu estou sentindo dor no braço, está até inchado. Mas não, isso pode ser mediunidade. Chega aqui é mesmo. Então, e as medicações? Tomou até N tipos de medicações complicadas? Chega aqui não. Então nós temos que trabalhar sem perder de vista o campo espiritual, mas moral principalmente, no campo da nossa redenção, da melhoria da onda mental. Mas não adianta melhorar a onda mental se nós somos uma intolerância com os outros, ninguém aguenta. E quanto mais a gente progride no campo íntimo, e menos tolerante, menos equilibrado com os outros, mais a gente sofre. Não sei se vocês estão entendendo. Então eu posso sair daqui flutuando. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, fazer aquilo outro. E chego em casa, eu dou uma pancada no primeiro que eu encontro no portão. Não é isso? O cruzo de carro com alguém, solta um palavrão porque ele deu uma cortada lá, está com a cabeça quente, ou é uma criatura desavisada. Então nós temos que lutar nesse processo para não dar aquelas descargas violentas no nosso organismo. Então nós estamos analisando aqui o que é individualizar-se, o que é separar-se, ou vamos dizer, ou ajustar-se no processo de trabalho de crescimento. Não posso pensar que quem entendeu o recado, isso aqui já é o plano espiritual, mas já desencarnamos. Os espíritos têm dito, quem já conhece o que nós conhecemos, estão lutando para viver o que nós sabemos, já está vivendo muito de regeneração. Embora possa ser um grande incompreendido. Mundo de quê? Mundo de regeneração? É o mundo que o Apocalipse projeta. É o novo mundo, que é o mundo do reino do céu. Naquele seu sentido religioso que nós já vivemos, foi muito bom para nós. Mas é a vivência do reino do céu, da intimidade em paz, ainda que tendo algumas dificuldades. Porque quem tem aprendido, anotou que muitas vezes é melhor uma dorzinha no braço do que um fogo na consciência. Essa é a expressão do Emmanuel. Quando fala, às vezes, a coroa de espinhos é mais suave do que o fogo na consciência.
O senhor falou de um processo de paciência, né? E eu sou um impaciente nato, né? Você tem muitas companhias. Não é só você. Você está sozinho, que está em grupo esse aí, processo de mutação... Nós voamos juntos. Esse processo de mutação biológica, psicológica, né? Porque eu saí de dinossauro para outra coisa, mutação biológica, né? E agora tem essa aberração. Eu sou uma aberração total. Porque eu não sirvo para viver nem no inferno, porque o diabo não me aceita lá. E também não sirvo para o céu, porque a minha túnica está toda manchada e não é com sangue dos santos, não. Pode ser que eu matei, né? E como é que o senhor, mais uma vez, vamos tentar, não, às vezes o guia do senhor hoje é melhor. Os patrasmente aí falou, repetir. Como é que eu posso administrar isso de uma maneira mais tranquila? Eu não estou sabendo formular o que eu preciso perguntar. Bom, deixa eu te falar que eles vão ser precipitados. Então o guia hoje é melhor, já pegou até o que eu estou... não. Tem uma coisa que acontece com a gente que a gente custa dar conta do recado. Custa cair a ficha. Vocês já viveram momentos em que você está lutando, que chega para si, não adianta já chegar nisso. É por causa disso que nós ficamos dessa maneira. Porque eu tenho aprendido, na hora que eu vejo, e acabou tudo. Quer levantar, não posso. Tem que pagar, não tem dinheiro. Tem que chamar alguém para me ajudar, para me orientar. Os mais queridos estão longe. Não querem, não entendem. Ou às vezes envolvidos por outros assuntos. O que eu faço? Senhor! Entrego nas suas mãos. Não resistais ao mal? Por aí. Inclusive por aí. Porque na realidade, aí entra um outro dilema. Saber quando você tem que entregar para Deus e pedir, quando é que você está dando uma de fraco e está com dinheiro na poupança e está que não tem dinheiro, né? O banco está dando lá negativo lá de R$1.000, estou com 300, não sei quantos mil lá no banco. Aí é papo, você não engana não. Agora, numa vez que você chegou, aí os espíritos falaram assim, corre aqui que o Laírton resolveu apelar. Já como demorou quantos séculos? Mas não é uma fuga, não. É você entregar e ele chegar, só levantar um véuzinho aqui, meu Deus do céu. Isso é a questão da humildade. Né? Humildade, porque nós estamos falando desde o início aqui hoje, que humildade sem ela não evoluímos. Agora, a gente ainda tem essas coisas, como eu já contei aqui. Às vezes você pede uma solução a Deus. Ele traz a solução. Aí você desvia a solução e já quer para outra coisa. Isso acontece. Isso é o que mais acontece. Você tem que saber abrir o coração com autenticidade. Pode falar aqui. Beth. Eu estou me lembrando aqui da palavra do mestre, eu me consigo esse conteúdo inimigo enquanto estava caminhando com ele. Realmente, no princípio do entendimento, eu sou inimigo externo. Mas nós estamos aprendendo a nos reconciliar com o inimigo interno. Sim. Enquanto eu não aceitar o que eu sou, meus inimigos internos, eu não vou poder fazer as pazes com isso. Quando eu reconheço o meu inimigo interno, seja intolerância, abstinência, qualquer virtude não positiva, enquanto eu não aceito isso, eu não posso caminhar. Eu tenho que aceitar que eu sou impaciente, que eu sou intolerante. A partir desse momento eu vou reconciliar-me com ele, tentando hoje ser melhor do que ontem. Sem dúvida alguma. Ou seja, você está decodificando no externo, ou no plano exterior, o que o Laírton está trazendo globalizado para nós. O Laírton está vivendo isso. Não é isso? Está sentindo todo um peso e toda uma meta que nós temos que atingir e os trâmites para chegar nessa meta. Então é por aí, o reconhecimento de nossa pequenez. Tem uma fronteira aí meio difícil entre responsabilidade e culpa. O que é que nós damos conta? O que é, como é que se diz assim, a nossa fragilidade ainda. Né? É mais ou menos saber essa fronteira, é só experiência mesmo, né, Fernando? E na medida que nós vamos tendo esta condição, Laírton, Beth, os demais estão nos ouvindo, com o pé no chão, obviamente, sem querer dar uma de super-homem, que é meio pretensioso e complicado, saber até onde você pode dar o passo.
Agora, na hora que você tiver que selecionar o passo, é como se você tivesse meio trôpego, chegasse num determinado setor da sua casa e visse de um lado a cama, ou a poltrona, do outro lado a mesa de trabalho. Você está assim, não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. E saber discernir com humildade, se o bom senso diz, não, vai à cama e descansa lá meia hora ou 40, depois você volta. Você tem que ir direto. Conversando com um companheiro anteontem, na quinta-feira, ele falou assim, olha, a luta é grande. Eu já saí do CTI, eu fui internado com emergência lá e vim direto para o centro. Nem passou pelo apartamento, não. Quer dizer, fanatismo, não sei. Só ele pode dizer isso. Eu ainda falei, cuidado, hein? Às vezes você, no caminho para o centro, você desencarna e tinha que ir para casa, né? Então precisa notar que tem tudo no coração das pessoas. Não sei se é fanatismo, se não é. O certo é que nós temos que diferenciar isso. Quantas vezes a gente acha que não dá conta, isso acontece muito comigo. Não vai dar jeito. E quando eu entro para o trabalho, parece que eu recebo uma mangueira de abastecimento. Você já viveram isso? O que mostra, às vezes, que não era cansaço físico, ou se foi e nos supriram. Mas foi um grande grito do inimigo íntimo que a Beth falou ali. Entendeu, Beth? É o amigo de querer descansar, porque nós temos a nossa mente dessa maneira. Agora, isso não quer dizer que nós estamos com uma apologia de fanatismo aqui, ou apologia de inconsequência, não. Mas nós temos que ficar atentos. Quantas vezes você chega assim, olha assim, dá vontade de sentar, e você não sabe se aquilo é um grito das suas resistências, do seu murmúrio íntimo, que nós estamos estudando isso aqui, e murmuravam porque se fizeram hóspede de um homem pecador, se é um murmúrio do nosso psiquismo, ou se realmente é uma necessidade. Então nós temos que ter tranquilidade de discernir. Nós estamos sendo levados a decisões e escolhas para muito além da nossa vida normal. Acontece isso, Lenício? Só acontece. Só acontece. Quem está sendo convocado acontece. Não tem jeito. Eu não falo mais, não tem jeito não. Antigamente eu falava, agora não falo mais não. Eu tenho visto jeito aí, viu, Mauro? Em todo lugar. Não tinha e teve. Principalmente quando você está cansado, a gente não deve falar nada, né? Porque depois tem uma solução para você resolver. Ah, eu acho que passa. Porque senão fica na dúvida se dá para aguentar mais um tiquinho. Há tempo de plantar E orando e vigiando, né? E orando e vigiando. Exatamente. Enquanto eu falava, eu pensei na pergunta que o colega fez. Eu sei que a impaciência a gente está matriculado todo mundo da mesma escola, né? Sem dúvida. E eu, esses dias aí para trás, recebi do céu, né, uma graça maravilhosa, que eu tinha pedido muito a Deus para me tirar do meu lugar de trabalho. Porque para mim o fardo estava muito pesado. Aí agora, o que aconteceu? Agora foi tirado, vai ser tirado. Tem uma possibilidade. Eu estou pedindo tanto a Deus para continuar lá. Porque eu vi que lá está a possibilidade do meu crescimento. E a impaciência é um dos motivos, né? Atendimento do telefone, atendimento às pessoas, muita gente mesmo junto, muita pobreza. Eu acho que a impaciência, para mim, é como a doença, o sintoma da doença. Né? Por exemplo, um pulso. Você está vendo, é o que aparece, é o que impacta. A impaciência é esse impacto da nossa rebeldia, né? Do nosso inconformismo com a vida, da nossa falta de humildade. Aí é o sintoma do nosso ser doente, muito doente ainda. Né? É um segredo saber pedir e principalmente como pedir. Como pedir. Porque o como pedir, ele pesa bastante no pedir. Essa questão aí dessa ir pro grupo, sair do grupo, né? Voltar pro grupo. Eu estou numa dúvida, fazendo uma relação com uma fala da Levícia há uns tempos atrás. Até eu conversei com ela, o pai me tira daqui. Porque eu não sei se eu estou sendo muito literal, mas eu acho que muitas vezes a gente, a circunstância
circunstância nos leva. Mas eu acho que a gente tem também que aumentar o discernimento para saber escolher, não? Ou é porque eu não galguei ainda um piso para ficar naquele grupo ainda? Seguinte, Deodata, o que todo crescimento efetivo em que extrapola o plano de manutenção de vida, de garantia de vida, que eu posso dizer, de garantir a existência, que é o ato de viver no automático, esse nós vamos levando, segundo as circunstâncias. Mas quando nós entramos no método da vida, com os novos valores, novos caracteres que estão sendo gerados em nossa intimidade, aí a espiritualidade não nos agride, não, espera a manifestação pessoal. Será que entenderam? Tem que esperar, porque eles não podem. Eles podem acionar a lei e nós estamos debaixo das leis que regem a nossa vida e o universo. Mas em termos de amor, eles esperam que nós nos manifestemos. Então, o que você está trazendo aí? Então, é preciso, pelo menos, abrir o coração. Você me permite? O que você acha? Vamos lá. Você falou que o caminho nos momentos de dificuldade nos levam a buscar a prece como um componente, né, de solução. E a prece, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, qual o caráter geral da prece? No finalzinho, há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Então, os Espíritos deixam claro que pedir faz parte do processo. Exatamente. A gente pede aquilo que a gente não tem, aquilo que está incomodando, dentro da nossa faixa evolucional. Então, eu acredito que, quando eu falo do reclamar, não pedir, sabe, Marlene? Dentro do que você falou, é nesse sentido. Que cabe a nós, no exercício do livre-arbítrio, poder pedir. É um direito. É um direito, é um exercício. Esse eu nunca abri mão, um exercício. E enquanto exercício, ele só será um reflexo da realidade íntima de cada qual se o pedido estiver de acordo com a nossa demanda interna. Se ele não tiver ressonância interna, não é um pedido legítimo. Então, quando nós estamos vivendo, quando você virou e falou o seguinte, no início da exposição, que não cabe mais uma vida onde os desenhos sejam o formato, né, da vida dentro de um encasulamento. O encasulamento, ele envolve fechamento. Então, uma situação de completude que seria conquista dos espíritos, vamos falar assim, evoluídos, né? Quer dizer, passado. Já conquistou fim de papo. Então, seria essa posição. E é a nossa incompletude, é a nossa carência íntima que nos faz caminhar. É essa carência íntima, é essa inconformação, essa impaciência, esse desafio, esse eterno vir a ser que nos faz caminhar e nos faz pedir sabedoria, serenidade, né? É isso que nos faz envolver. Agora, se nós estivermos muito satisfeitos, o que nós vamos pedir? O que nós vamos pedir? Então, você está trazendo uma coisa que os sábios têm nos ensinado. É muito complexa a posição da pessoa se julgar realizada e completa, satisfeita. Esse é um sinal desse encasulamento. Eu entendo assim. E todas as vezes que há um encasulamento, nós fazemos com tanta segurança a linha protetora do casulo, que acaba os valores de fora não nos atingem, porque nós estamos tentando colocar cada vez mais concreto nisso aqui. Ó, tem uma energia atômica que vai entrar aí, né? Então, vamos colocar aqui chumbo, coisa parecida, aí para poder proteger. E somos sagazes nesse encasulamento. Mas esquecemos que a ciência hoje já definiu que mais perigosa que a explosão é a implosão. E essa é decorrente do direcionamento das energias. Então, o que acontece? Nós vamos cair num processo de implosão. E tem muitas criaturas que vão descobrir os novos movimentos da vida em novos patamares, depois de sofrer essa chamada implosão. Mas que ela trouxe aqui a nossa dor tanto. Eu não tenho medo de pedir, porque Jesus pedia.
se possível, afasta de mim este cálice. Isso é pedido, ou não é? É, Isso é pedido. Não é isso? Quando lá no capítulo 1, versículo 35 de Marcos, ele define: e tendo levantado pela manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, foi para um lugar deserto e ali orava. Tenho certeza que ele não estava só louvando. Sempre que estava pedindo. Agora é preciso que nós saibamos, quando a resposta 659, né? Isso. Define para nós o louvar, pedir e agradecer. Agradecer. É o sistema da nossa prece. Eu acho que ela, por mais que você peça, tem que ter louvor e tem que ter agradecimento. Como também, da mesma forma, ela sempre envolverá os outros elementos trazidos na pergunta que ela leu para nós. Vamos pensar. Vamos lá. Nós agora vamos dar uma paradinha nas perguntas, dando um arranco aqui, porque se passamos o homem, está parado. Aqui o homem não sai de jeito nenhum. Vamos lá. Estou acompanhando as intervenções e desde o início estou tentando formular uma questão que para mim é substancial. O nosso livre-arbítrio nos permite escolher o nosso destino e nos responsabilizarmos por isso. Quando estou falando em espiritualidade, espera de nós, essa espontaneidade de escolher, ela não percebe. Aí eu pergunto o seguinte: quando nós manifestamos a escolha, nós expomos aquilo de Cristo que nós temos dentro de nós. E aí eu pergunto o seguinte: quando a gente conjuga isso com a vontade de Deus, e nem precisa da gente optar por ela, a gente consegue integrar a ela. Vou analisar. A vontade de Deus está numa resposta natural ao alcance de sua linha mental no seu pedido. Se você, por exemplo, pediu e veio, vamos dizer, um percentual X na resposta e ficou um outro percentual meio nebuloso, você não sabe se é, se não é, o que acontece? É porque o seu pedido, na avaliação das hostes superiores e inteligentes que nos encaminham no universo, estão notando que você tem no seu psiquismo um certo apego a situações que, de algum modo, contrariam aquilo que você está pedindo. Eles não dão resposta a nós um ponto além daquilo que nos é possível cometido, que é possível administrar. Certo? Então você fala assim: eu quero sair dessa cidade cheia de movimento, quero ir para um sítio, se possível um sítio longe, para chegar lá tem que andar a pé ou a cavalo, 2 dias. Aí nós pedimos toda hora, aí chegou alguém e ofereceu lá. Só que ao invés de nos colocar que tem que ir 1 ou 2 dias a cavalo, porque não tem estrada, não tem nada, eles reduzem para só meio-dia a cavalo. Entendeu? Porque não adianta que você vai entrar em desespero lá. Você está brincando, entre aspas, não brincadeira por capricho, mas por uma desinformação, em que vai acabar você cometendo um desmando lá, ou caindo num processo de total alienação, de total indisposição e sofrimento. Então você não está disposto. Você lá vai ser muito plausível, você possa alcançar, que você quer ir lá, você fez delineou por que você quer ir para lá. Você quer meditar, quer estudar, levou a sua biblioteca inteira, mas não chegou lá. Então isso acontece. Por isso é que quanto mais particularizar a nossa prece, mais complexidade. Feliz aquele que fala: Senhor, quero paz. Mas não fala que você quer paz para ir para tal lugar, mudar para ir para a Europa, para os Estados Unidos. Não. Quero paz. Você quer acrescentar um ponto, se possível, até mudando daqui. Como ela falou ali, né? Se possível, mudar de lugar. Ainda bem que ela não pediu mudar de emprego, outro lado lá, e está tudo assim. É assim que funciona. De modo que a gente fique dentro da prece do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Não é isso? Seja feita. Nós que fala isso, nós às vezes não achamos muito bom, não, mas tem que decorar. Vamos pensar. Nossa, nós temos que arrumar uma reunião de 3 horas. Na oração de Jesus lá no Getsemane,
em Lucas está registrado assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. No versículo seguinte, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Na hora que reconhece isso, já veio o anjo do céu. Já veio o amparo, né? A resposta dele. E o anterior é engraçado, que eu estava mostrando no Adriano, que ele está pondo-se de joelhos, né? Então, quer dizer, quando o Laíto trouxe, seu Honório, as manchas no manto, nas roupas, e que não é marcada pelo o sangue dos santos, mas pelos nossos próprios passos e atos, me veio uma percepção assim do alerta para a gente não ficar glorificando, meditando ali sobre aquela mancha por muito tempo, porque senão a gente fica preso, né, na cristalização e não sai dali. Perfeito. Vamos aqui pegar um trecho aqui. Nós já falamos na reunião passada: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isso foi trabalhado no campo horizontal do conhecimento relativo físico, que é o domínio que o ser apresenta com seus recursos. Certo? Ou seja, o ser humano tem condições de dominar uma fera com as suas presas, uma serpente com seu veneno, não é isso? Porque não tem as mesmas garras, os mesmos recursos, mas tem elementos que a sua inteligência proporciona. Agora, o grande segredo disso aqui hoje, para nós estudando com vistas a um novo momento da Terra, representa a formação não do homem no seu sentido biológico, o homem no seu sentido intelectivo, nas suas condições de gerenciar os próprios sentimentos. Porque todo esse material de fora que nós estamos criando reservas, não, criando componentes de cautela e de resguardo, eles estão dentro da gente, porque existe a implosão que nós falamos. Porque o réptil está aqui dentro, as bestas feras estão aqui dentro, não é isso? Os peixes estão aqui dentro, exigindo água, quando o espírito está gritando querendo serviço, não é? Então nós notamos que, sem dúvida, nós temos o domínio íntimo. E por que eles não podem desaparecer, esses componentes? Tem que ser dominados. Porque eles são componentes, não são fantasmas a nos pegarem pelo pé. Eles são componentes acionadores da evolução. Por quê? Porque nós participamos, queiramos ou não, sempre de uma dualidade. O nosso superconsciente nos projeta para a realidade do imponderável, do plano espiritualizante clássico e básico. E as nossas faixas mais baixas do contexto mental nos prende à área de retaguarda. Então, todos os mecanismos acionados para as construções a nível de valores sublimados acima do nosso ponto de referência, eles terão que ser concretizados, não passa a ser devaneio. Devaneio. Que no campo da nossa experiência evolucional fala a realização. O Pai é glorificado no Filho, está no Evangelho. Analisemos rapidinho, pensem nisso. O Pai é glorificado no Filho. Então a ideia em si só, ela é linda, ela é sublimada, mas não é visualizada, ela não é glorificada, ela não é dimensionada. Então a glorificação está em Deus. E quem glorifica Deus não é Ele próprio. Deus é glorificado no Filho, que é aquele que Ele cria. Então um escultor famoso é glorificado na obra que ele faz, não é no nome que ele tem, não, nem que é o pai dele. Ficou claro? O literato é glorificado na obra que ele escreveu. E o cristão é glorificado naquilo que ele fez. E se ele tem que fazer na área da carência, se ele estiver isolado da conexão com a área de carência,
ele fica alienado, sem condições operacionais. Por isso é que nós temos que lembrar do réptil em outro lugar. As propostas são superiores, mas a cauda comprida está agarrada ao magnetismo terráqueo. Não é porque ele precisa de alimentar-se e resguardar pelo seu couro muito espesso a água que ele tinha abundância nos lagos e nos mares. É porque ele tem que reter aquilo e ter condições de conexão com a retaguarda, onde está o campo operacional dele. Porque se nós não tivéssemos compromissos e operação com a retaguarda, não precisava do Jesus falar do vigiai. Ele ia só falar assim, orai, vão orando, vão subindo. Porque nós não temos que adotar vigilância lá no nosso lar. Talvez até tenha lá na regeneração, tenha, né? Que chama do Ministério da Regeneração, né? Da União Divina. Mas da União Divina talvez não. Está todo mundo em minha volta, me segurando, não tem tanta vigilância não é? Agora, vigiai aqui no plano das nossas relações com a parte baixa do psiquismo. Então nós acionamos o plano maior através de Abel e operamos no campo físico através do Caim. Agora, se operar no plano físico através do Caim, nós não tivermos vigilância, nós entramos nas indisposições, nas revoltas, nas incompreensões e eliminamos o Abel. E criamos um mundo particular nosso em luta contra Deus, onde está a instauração ou a instalação do reduto demoníaco, do reduto de revolta, do reduto de, vamos dizer, luta aberta contra a divindade. Então o que acontece? Se nós criarmos a nossa cidadela puramente humana, nós criamos redutos pessoais. Então temos que descer e subir. Então eu estou subindo, aprendendo, como aquela nós fazemos aqui na espiral, e descendo, operando, aplicando. Essa é a linha que nós não podemos esquecer. Então nessa hora que nós estamos descendo sob os auspícios da vigilância, o que acontece? Nós estamos usando peixes, aves, gado e réptil. E usando todos os registros que conquistamos na nossa caminhada pela terra da aprendizagem. Porque temos que usar material inerente a esses registros psíquicos. Não adianta, eu vou lá em cima e aprendo que Deus é aquela entidade magnânima, o grande artífice, que Deus é a sustentação do cosmos. Mas eu estou aqui como evangelizador da criança para falar para a menina de 6, 7 anos, eu vou falar, Jesus, Deus é o Pai, nem misericordioso eu não vou entender, né? Deus é o nosso paizinho, que fica olhando para quem a gente precisa, atende aqui, atende o papai, atende a mamãe. É Ele que nos resguarda. Aí o menino entende. Né? Então essa é a descida que eu estou falando. Perfeito? Então podemos até usar os passos. Deus é aquele que guarda o passarinho lá no seu ninhozinho com os filhotes. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender isso aqui. Isso é num campo muito direto, muito simples. Então, sem dúvida, fazer o homem, a imagem do plural aqui, representa o grande esforço dos nossos benfeitores. E o que é que significa esse passamos, o que significa espírito de verdade, que é o recado do Espiritismo. Aquele que fala que o espírito de verdade é Jesus, ele não está conhecendo bem a evolução. Por quê? Porque nós somos candidatos a nos incluirmos dentre esses que constituem o espírito de verdade. E se ele ficar circunscrito a Jesus, não tem vez para nós. Nós somos os autômatos, os fantoches do universo sob a tutela de Jesus, que é o Espírito de Verdade. Então é a essência crística que é o Espírito de Verdade. Sem dúvida. É quando você coloca a sua essência crística sob os auspícios de Jesus, que é o ápice desse triângulo,
e tem candidato. Nós ficamos, às vezes, nos limites do triângulo. Entramos e saímos, entramos e saímos. Entramos e, às vezes, ficamos mais, saímos de vez em quando. Nós começamos assim, entramos de vez em quando e ficamos mais cá fora. Depois alterando, ficamos mais tempo lá, mas de vez em quando dá uma voltinha lá fora. É tudo dentro de uma linha automática, não, de uma linha funcional, inteligente, clara. Porque nós estamos debaixo de atração de forças que encontram ressonância em nossa própria intimidade. Não? Estou só ouvindo. Eu achei que você podia falar com você. Estou ouvindo com força. É? Estou ouvindo alto. Então tá bom. Então nós ficamos nessa condição. Então dentro dessa perspectiva que nós estamos tentando trazer para vocês, nós vamos encontrar exatamente isso aqui. Então nós temos o Espírito de Verdade aqui, ó, é o Jesus. Ele é o foco irradiador. E é o foco também que traz para nós os valores irrigadores das nossas propostas. Mas você falou que não era Jesus, agora já é Jesus? É. Você é capaz de fazer alguma coisa sozinho sem ele? Não, eu havia falado que não era o Espírito de Verdade. Agora... Eu falei aquele que só pode querer só Jesus. Tá vendo? Então aqui está Jesus na ponta desse triângulo. Aqui estão as criaturas, inclusive o Luiz, viu? Está querendo entrar aqui e não abre mão. Se a gente saísse do Espírito de Verdade e falasse assim, dos inúmeros Bezerra de Menezes que se manifestam, e que a gente sabe que é uma legião enorme, né, que trabalha sob a condução dele, e que falam em nome dele, né? E se apresentam como ele. Então, quando a gente fala de Bezerra, fica mais fácil do que falar de Espírito de Verdade, no paralelo que eu estou... Exatamente. E é por isso, dentro disso que a está trazendo ali, que representa um pensamento operante de amor, através de tantas individualidades, é que entram as colocações. Como do capítulo 6, item 5, lá do segundo Espiritismo, venho como outrora as ovelhas perdidas. Ah, é Jesus! Aí você começa a ler, não é Jesus! Por quê? Porque é Jesus voltando em trabalho. Pelo Luiz, pelo Honório, pela Sara Produção, de você. Mas tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem de Jesus, não é? Aquelas últimas que aparecem lá. Não tem importância ser dele, porque ele está aqui também. Ó. Agora só as mensagens todas te levam a essa dúvida. É ou não é? Tem uma que fala que venho, lá na frente fala os Espíritos na sua totalidade. Porque na realidade ele vem como o grande inspirador dos momentos. Porque se Jesus voltasse pessoalmente, ia dificultar toda a situação, porque ele ia falar para nós, porque o Espiritismo está falando, que as religiões estão comentando. É nesse sentido. Tanto que a vinda dele agora é sobre as linhas da caridade. O que é a caridade? É amor dinamizado, é o amor dele aplicado. É o amor dele levado a efeito no campo do dia a dia. É nesse sentido. No caso que ele citou, constituiria então uma pleiade? Exatamente. Então vamos dizer que Jesus, no que reporta ao nosso orbe, ele é o ápice disso tudo aqui. Agora, relativamente ao sistema solar, ele fala que ele é um dos membros do sistema solar. Não é isso que fala lá? Olha bem, aqui ele é o comandante. No sistema solar ele integra para ele. Né? Pode até ser que por questão de humildade não foi falado que ele seja o coordenador dela. Pode até ser. E vem Kardec e define pela obra dele que existem os custos. Então nós vamos notando uma perfeita coerência em que nós não queremos exclusivamente como seres integrados ao mundo ainda acentuadamente, vamos dizer, lento, conquistando gradativamente
gradativamente a sua posição no universo e querer voltar que o centro do universo é a nossa Terra. Reeditando as ideias da Grécia Antiga, não é isso que estão falando, ou do Egito Antigo. Nos primeiras frases lá do Evangelho segundo o Espiritismo, há o convite aos homens participarem do concerto cósmico, né? Tomar a voz da lira. Exatamente, é por aí. E isso é bonito. Acho que engrandece a sabedoria divina quando nós saímos da pretensa autoridade de querer estar na frente do universo. Esse assunto foi sempre objeto de discussão. É uma certa presunção nossa, é uma ideia acanhada, que teve seu valor a seu tempo. Hoje não, hoje nós estamos trabalhando aqui, mas toda essa grandeza aqui depende da nossa simplicidade pessoal. Entende assim? Agora, né? Eu queria falar uma coisa sobre esse homem, essa imagem aí do Espírito de Verdade. Enquanto o homem velho está sendo trabalhado para alcançar a evolução dele, e eles, nesse piso aí dentro, esse quadradinho, por isso que ele escreveu, façamos a imagem, eu posso compreender que é o investimento do alto, para que aquela criatura aprenda a dominar esse peixe, esse mar, esse réptil, e só depois que o alto vê que há um domínio e que ele é aquele que pode mandar, que ele faz, que é o que vai em nome do Espírito de Verdade, aí ele passa a ser criador. O co-criador, no caso, né? Então você vai notar o seguinte, que todo investimento se faz no homem como sendo uma inteligência relativa. Não é isso? Mas a inteligência é o componente básico que fundamenta a raça humana. Estão de acordo? Sublimada naturalmente pela razão. Olha a sabedoria da alma espírita. A primeira pergunta dos espíritos: o que é Deus? É a inteligência suprema. Por isso que nós somos imagem de Deus. Porque Ele é a suprema, nós somos a relativa. E todas as vezes que nós falamos em imagem, é imagem enquanto inteligência. Exatamente. E também sabedoria, né? Ideia que vai se expressando. Sabedoria relativa também. Exatamente. Mas, então a imagem é uma das expressões mais lindas que existe para nós entendermos o que está acima de nós. Vocês admitem que nós somos imagem? Imagem como não, só isso, imagem. Somos reflexos. Então guardemos. Toda a imagem está pelo menos um ponto em termos de dimensão abaixo da causa que ela reflete. Está bem complicado agora. Entendeu lá, Daniel? Entendeu? Então toda a imagem está numa dimensão abaixo. A imagem nunca é um objeto. Nunca é objeto. Imagem é imagem. Agora, o objeto que gerenciou e gerou a imagem pode ser a imagem de um outro objeto. É a cópia da cópia da cópia. Exatamente. Por isso que é um encadeamento da imagem. Então nós chegamos perto do Chico Xavier. Agora não, porque está lá, está difícil chegar lá. E falamos assim: Chico, você é formidável. Você está sempre com a palavra que a gente precisa. Ele fala assim: não, se tirar o Emmanuel. Emmanuel fala se tirar Jesus. E Jesus, eu sou muito legal. Então, Chico é a imagem em tese do pensamento emanuelino no campo do encaminhamento do nosso conhecimento, né? Aí fala: Emmanuel, Chico falou que não é não. Se tirar você, que não tinha nada. Que isso? Se tirar o fulano aqui, o Chico, entendeu? Acaba tudo, vai em frente, até chegar em Jesus. Chega lá e fala assim: coitado, se tirar esses que me gerenciam aqui no campo cósmico, não tem nada. E para chegar a Deus vai ser um negócio sério. Aí vai ter o que a Mariana falou, mas é cópia de cópia de cópia de cópia.
Então acontece o seguinte, sempre a imagem é uma dimensão a menos. Por exemplo, o sol bate e nós nos refletimos na sombra. Eu estou aqui em 3 dimensões clássicas, não é isso? A minha sombra tem 2, largura e altura. Agora, se essa sombra for refletida, não é isso? Aí outros aspectos poderão surgir dentro do encadeamento da imagem, da ideia que eu estou trazendo. Agora a qualidade Então, o dessa médium, imagem que depende do instrumento, né? Como é que é? A qualidade dessas imagens. Aí já é depende questão do moral, já é outra coisa, já foge um tiquinho aqui, mas eu estou entendendo isso. No campo moral acontece o mesmo. Eu faço um discurso aqui, o pessoal bateu palma, e os espíritos foram os gerenciadores do discurso, ninguém sabe que existe às vezes. Pode acontecer, eles são os legítimos doadores. Então acontece o seguinte, dentro do que nós estamos comentando, no caso da mediunidade, por exemplo, eu estou aqui observando o móvel aqui na minha frente, e estou conseguindo ver a altura dele, a largura dele, e de algum modo conseguindo penetrar no alcance de profundidade, nas 3 dimensões clássicas. Agora, se eu tenho uma faculdade mediúnica que afasta, eu falo para ele assim, o que você tem na nuca aí? Tem uma mancha aí, certo? Por atrás da sua orelha tem uma mancha. Como é que eu consegui alcançar lá? Não é uma dimensão a mais? Visão de raio-x. Hein? Visão de raio-x. Visão de raio-x. Por quê? Porque o médium está com um componente que não está com o nosso equipamento. Ele está utilizando o equipamento para além do biológico e físico da matéria na sua linha tradicional de 3 dimensões. Ficou claro? Mas eu não posso passar uma coisa minha também, não? Ou só que vem de reflexo? É evidente que você decodifica com o que você tem. É mesmo, vai fazer a qualidade. Normalmente você vai começar a entender, já é um outro lance, você vai fazer um salto de qualidade. Porque você vai entender que cada vez mais nós somos captadores de expressões mais avantajadas das ideias. Mas do decodificar vai depender da serpente, do gado, do peixe, dos seus valores decodificáveis que você tem. Dá tempo para uma última pergunta? Então, dá sim, só um bocadinho. Então, o que acontece? Todo o processo laçado na chamada clarividência no tempo e no espaço, ela sempre se dá de maneira, vamos dizer, simbólica. Porque o médium que consegue ver no tempo e no espaço, como João Evangelista no Apocalipse, e outros, eles só conseguem decodificar com o que ele tem a época que está vendo. Então, suponhamos que o nosso querido Laírto tem uma mediunidade premonitória e vai nos revelar, eu vou dizer para vocês, uma aparelhagem que eu estou observando aqui, parece que é para daqui a 1500 anos. Assemelha-se, o que eu posso dizer? A um computador. Fala assim, que ele pode falar. Computador! Né? É aquele que não vai aparecer. E vai ter, quando pegar essa, nós registramos aqui, anota aí, computador, né? Para até uns pontinhos lá, para mostrar como é que o médium diz. E quando for ler daqui a 1500 anos, vou morrer de rir do Laírto. Como é que ele escreveu? Isso aqui é lixo. E nós estamos achando as escavações aqui do mundo do ano 2000. Entenderam, gente? Mas ele tinha o nome correto para falar? Profeta Daniel, né? Hein? Profeta Daniel com a sua revelação. Tempos, metade de um tempo. Então usa a terminologia da atualidade. Por isso que as linguagens, vamos dizer, das questões espirituais são todas metafóricas. Quando fala em aviões no Apocalipse, fala em aves. Não é isso? Quando quer falar do povo, fala em animais. Se movimentando, se oscilando. E assim sucessivamente. Uma pergunta do Livro dos Espíritos que responde que a evolução é quase infinita. Uma vez, eu nunca consegui entender isso, eu perguntei ao senhor, mas o senhor respondeu muito simploriamente, não atendeu não. Está ligado a isso aí, será que o senhor podia melhorar a resposta?
Ainda bem que tem muita gente acompanhando para me ajudar. Parece que eu saio dessa posição. Porque não está ligado à evolução em quadro infinito? Tá. Eu nunca consegui entender essa questão. Porque você não tem ideia do que é o infinito. O dia que você compreender, você não vai entender outra vez. Não. Porque é uma questão, não é tanto de entender, é mais de sentir. Você vai conseguir, naturalmente, compreender o é infinito. Se você souber que é infinito, você não sabe nem eu. Eu estou tentando. Tento, às vezes, eu vi que é infinito. Ah, infinito é que não tem fim? Não. Não tem princípio também. O que é Terra? Mesma coisa, ideias se misturam. Então, se a evolução é infinita, você tem que ter uma projeção que some. Nós sabemos que a nossa onda emitida tem uma característica de infinitividade. Não tem nem essa palavra não, mas de infinito, como de infinito também. O que significa isso? É o que chamamos campo de Einstein. Quer dizer, emite aqui, emite aqui. É isso? Emite, você vai. A onda vai. Encontrou aqui, ela volta. Encontrou aqui, ela volta. Vai perdendo intensidade, mas nunca chega a zero. Nunca chega a zero. Agora acontece que nosso infinito aqui é pela metade. Nós estamos colocando infinito que não tem fim. Mas acontece que ela não tem princípio também. Então, por enquanto, nós vamos sendo humildes. Humildes. Então, eu posso dizer o seguinte, que na história da humanidade, que ainda é uma história relativa às nossas necessidades, cada nosso órgão ainda frágil, se existe a nossa capacidade perceptiva hoje, do que possa ser o mundo daqui a 500 anos, a gente não tem uma ideia? As pistas altamente seguras, os carros já terão. Hoje o carro, você dá uma ré no carro, já tem carro que aponta, para aí tem um carro atrás, tem um meio-fio, tem uma pedra. Então os carros daqui a 500 anos vão ser cheios de sensores. Não é? Você apontou o outro lado, está na pista errada, você vai frear automaticamente, vai desviar automaticamente, já vai olhar se tem jeito de desviar para o acostamento, se não tiver acostamento ele não vai lá. Eu não estou sendo extravagante, não. Entra na garagem sozinho. Entra na garagem sozinho, tudo. Não é isso? Verifica se não tem gente para saltar, está chegando a tantos metros de distância. Se o que vem lá está armado, você não está, é tudo assim. Certo? Não é muito regenerado? Então o que acontece? Quando chegar esses equipamentos aqui a 500 anos, já foram criados pela cabeça do Laís. Não foi? Ele não falou isso aqui? Está criado? Está. Consolidado? Não. É igual uma grande empresa que já tem produção marcada para daqui a 300 anos. Até com as alterações já projetadas, porque é a inteligência que nós falamos agora há pouco. E essa relatividade vai começando a ganhar campo. Deu uma ideia? Agora, se for infinita, Deus, isso lá, isso é Deus. Aí tem gente que acha que a gente é. Não é isso então, não. Então, suprema é infinito. A nossa é quase infinita. Não, a resposta melhorou demais. Melhorou? Da outra vez foi uma tragédia. Ai, essa reunião aqui tinha que ter mesmo. Olha, essas tiradas aí falando dessa percepção primeiro e depois, os autores são melhores organizados, foram essa linha, né? Exatamente. O universo, Não, os melhores maridos, todos sacados, mediúnicos. Melhor. Eles colocaram, nos divertiu pelo tempo. Se você analisar, nós encontramos pisos e podemos encerrar? Nós vamos ter que voltar no onda também. Falar da gente é fácil. Eu vou sair dessa encarnação. Ótimo. Recorrendo novamente à espiritualidade amiga, através da união dos nossos pensamentos e sentimentos, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos refletindo sobre questões tão fundamentais da nossa existência, do nosso presente e do nosso futuro. Suplicamos a Deus nosso Pai
as bênçãos de paz que chegam a esta casa possam ser recebidas na intimidade de nossos corações como um estímulo renovado, nos permitindo perceber com maior clareza as experiências da vida num plano de crescimento, com oportunidades que nos chegam no momento certo, no formato próprio, ao atendimento das nossas necessidades mais profundas. Que de posse dessa consciência saibamos transformar oportunidades em valores espirituais, desafios em conquistas, e que desta forma saibamos perseverar no caminho do bem, no caminho da libertação, para vivermos cada dia com mais consciência, mais próximos da verdade da paz. Que assim seja. Esta prece agradecida a Jesus por tudo aquilo que recolhemos em nossa atividade de hoje, nós vamos interromper a reunião, pedindo que a paz, quando maior, nos envolva agora.